Saudações a todos, meus irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar para vocês e apresentar um pouco do gnosticismo e do Jesus gnóstico. Visto que muitos têm falado sobre gnosticismo e do Cristo gnóstico, mas nem sequer são gnósticos ou leem as escrituras gnósticas, não entendem do assunto nem do tema e estão expondo. É algo que eu já tenho comigo há muito tempo, mas nunca vim expor a público na internet. Mas visto que tem surgido muitas pessoas e dizendo aquilo que eles querem, até para manipular essas escrituras que são sagradas, eis-me aqui para falar um pouco para vocês sobre esses livros de Nag Hammadi, os livros gnósticos, e sobre o Cristo gnóstico, o Filho do Homem. Na própria Bíblia tradicional, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos chegar no conhecimento exato de quem é o Pai e quem é o Salvador. Será que vocês têm essa concepção verdadeira de quem é o Pai e de quem é o Filho? Será que toda essa história contada pelas igrejas desde o início realmente é verdade? Jesus realmente seria filho do Deus Criador do Gênesis? E a verdade é que não, tá? Cristo não é filho do Deus de Abraão. Muito menos ele é a mesma pessoa, como dizem por aí. Isso é a maior das mentiras, pois Cristo disse que quem vê a ele, vê ao Pai. Eu não consigo olhar para Jesus e ver nele as mesmas obras do Deus de Abraão, que criou a lei, as leis de Moisés, que todo mundo conhece, que são tanto que maldosas, na maioria das vezes. E porque Cristo, um exemplo disso, é ele não ter condenado outra mulher adúltera, como se mandava na lei. Então, se você afirma isso, você está afirmando que Cristo fazia parte de toda a conduta desse ser. Antes de entrar nos livros gnósticos, pelas escrituras a gente já percebe que Cristo ele é muito diferente daquele Deus que a gente está acostumado a ver agindo no Antigo Testamento. Tanto é que os próprios sacerdotes desse Deus não o aceitaram e sempre consideraram ele como um herege, alguém que sempre constantemente estava blasfemando contra Deus. Entende a diferença? Então, se você for colocar na tradição judaica, realmente Jesus estava sendo herege, pois ele vai contra aquelas tradições, tá? E isso a gente não precisa dos livros gnósticos para perceber isso. Só que os livros vão dar uma visão clara e explicar exatamente o porquê de tudo isso. Então, sendo assim, quem seria então o verdadeiro Deus? O Pai da verdade? O Pai que Jesus sempre cita? Então, no Evangelho chamado Apócrifo de João, que é um livro gnóstico, ele vai se iniciar pós-crucificação do Salvador, em um cenário em que João ele entra dentro do templo e lá encontra um fariseu. Esse fariseu começa a questionar João. Ele diz para ele: olha, onde está seu mestre agora? Esse homem iludiu você com falsas palavras e agora deixou você aí. E praticamente ele tentou humilhar João e tentar mostrar ali que João teria sido enganado, entre aspas. Então, imediatamente João ele ficou um pouco abalado e ali vai dizer que ele vai se retirar e vai para um lugar deserto e ele começa a questionar a sua própria fé, né? Visto que o fariseu havia enchido a cabeça dele com coisas do tipo: ah, você se desviou do nosso Deus, das nossas tradições, agora o seu Salvador te deixou e você está aí. E quando João vai para o deserto e começa a se lamentar, a questionar até as próprias coisas que Cristo teria ensinado, ali o Salvador se aparece para ele. Houve um grande tremor e apareceu uma grande luz diante de João. E ali o Salvador vai começar a revelar para ele quem é o Pai da verdade, quem é o Eterno que está acima de todas as esferas do nosso universo, o imensurável. E quando ele pede, né, para saber mais sobre isso, que Cristo mencionou a raça inabalável do homem perfeito. E João disse: conta-me sobre quem é este Pai. Eu vou ler um trecho aqui do livro aqui para vocês entenderem. Vamos lá. A mônada é uma monarquia com nada sobre ela. Ele é quem existe como Deus e Pai de todas as coisas. O invisível que está acima de todas as coisas, que existe como integridade, que está na pura luz, que nenhum olho pode ver. Ele é o Espírito invisível, sobre o qual não é correto pensar como um Deus ou algo similar, pois ele é mais do que um Deus, visto que não há nada sobre ele, e não há mestre algum acima dele, pois ele não existe em algo inferior a ele, visto que tudo existe nele, pois é ele quem se estabelece por si mesmo. Ele é eterno, visto que ele não carece de coisa alguma, pois ele é a total perfeição. Ele não sente falta de nada que pudesse o suprir, ao contrário, ele está sempre totalmente perfeito em luz. Ele é ilimitável, sendo que não há ninguém antes dele para determinar os seus limites. Ele é imperscrutável, visto que não existe ninguém antes dele para examiná-lo.
Ele é incomensurável, visto que não havia ninguém antes dele para o medi-lo. Ele é invisível, visto que ninguém o viu. Ele é eterno, visto que existe eternamente. Ele é inefável, visto que ninguém foi capaz de compreendê-lo, para que pudesse falar sobre ele. Ele é inanimável, ele é puramente incomensurável. Ele é um éon, provedor de éon. Ele é a vida, provedor de vida. Ele é um abençoado, provedor de bem-aventurança. Ele é um conhecimento, provedor de conhecimento. Ele é a bondade, provedora de bondade. Ele é a misericórdia, provedora da redenção misericordiosa. Ele é a graça, provedora de graça, não pelo fato de possuí-la, mas sim porque oferece a incomensurável e incompreensível luz. Como devo falar contigo sobre ele? O seu éon é indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, repousando, e sendo anterior a qualquer coisa, pois ele é o líder de todos os éons. É ele que lhes dá força em sua bondade, pois nós não conhecemos as coisas inefáveis, e não entendemos o que é incomensurável, exceto por ele, que surgiu dele, especificamente do Pai, pois foi ele quem disse isso apenas para nós, pois é ele quem olha para si mesmo em sua luz, que lhe rodeia, especificamente a fonte da água da vida. É ele quem oferece todos os éons e todas as formas, e quem fixa a atenção na imagem, que ele vê na fonte do Espírito. É ele quem coloca o seu desejo em sua água de luz, que está na fonte da água pura de luz que o circunda. Então, como vocês podem ver, aqui são vários os atributos inefáveis que Cristo vai atribuir à majestade perfeita do Pai. Entende? Esse Pai não mencionado, inanimável, que habita em total silêncio e perfeição. Esse sim é o verdadeiro, que pode ser chamado de Deus, mas nós o chamamos de Pai, porque ele é algo que supera a divindade. Entende? Então, esse é o primeiro vídeo, é um vídeo um pouco introdutório, tá? Se você assistiu o vídeo até o final, quer saber mais da história, quer a continuação desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário aqui, que eu vou estar trazendo mais coisas, explicando ainda mais, aprofundando ainda mais nesse texto e nos outros livros também. Lembrando que aqui é só uma parte introdutória e ainda muito rasa do que é o gnosticismo e o Cristo perfeito.